Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje para falar da Rumo, que é a junção aí da ALL, América Latina Logística, com a operação de logística da Cosan, chamada Rumo, né? Rumo Logística. Então, essa junção hoje em dia é controlada pela Cosan Logística, que é uma empresa de participação, que também tem ação cotada na Bolsa, através do ticker RLOG3. Por isso que eu botei o ticker junto, porque elas são... Como a Cosan Logística tem apenas a Rumo como participação ali, o preço das empresas, a curva do preço das empresas oscila muito parecido, porém, como a gente vê lá quando a gente olha para o preço, a gente vê que a Cosan Logística tem rendido consideravelmente mais do que a Rumo, então apesar da curva ter ali um formato muito próximo, a Cosan Logística, através da RLOG3, teve um crescimento no último ano de 79,61%, enquanto a Rail 3, que é a ação da Rumo, teve um crescimento de 49,2%, levando isso em consideração, se for operar, vou operar pela mais descontada, que é justamente a da Rumo, tendo em vista que a ação da RLOG, da Cosan Logística, é pura e simplesmente um adicional ali de um layer, né, de uma camada a mais, que é justamente essa empresa de participações, dessa hold. Então, assim, para simplificar o processo, para a gente entender só o que interessa mesmo, o business ali, a gente tem que é de concessão, a empresa opera concessões de malha ferroviária com locomotivas próprias e vagões próprios, então ela tem ali uma operação consideravelmente grande de locomotivas e vagões. E eu dividi esse business aí para a gente ter uma compreensão melhor em três pedaços, né, três partes. Basicamente a empresa tem duas partes que são responsabilidade dela e uma parte que é exógena, e a gente vai passar por esses pontos agora, tá? O primeiro ponto é o quê? O grande movimento no papel, o grande movimento na ação, o grande movimento, a grande diferenciação ali que faz de um momento para o outro na operação da empresa é quando ela consegue uma nova concessão ou quando ela renova ou deixa de renovar uma concessão que ela já tinha. Isso daí é que faz o grande shift, né? A grande mudança ali para a empresa e para a operação da empresa no médio e longo prazo. Então a gente vê ali que a empresa hoje opera com 4 concessões, uma delas é a Norte, que é chamada Norte, né? Que é responsável por 64% do volume, e tem aí vencimento em 2079, então tá para vencer daqui a muito tempo, não é o que a gente precisa se preocupar, e é a maior parte da operação, então isso é ótimo. A Paulista, que é responsável por 8,8%, vencimento em 2028, e já está agora passando por um processo de esperar ver aí qual vai ser o parecer do TCU, né, Tribunal de Contas da União, sobre a possível renovação, mas a gente já vê aí alguma fricção nesse meio campo, aí, apesar do parecer positivo do TCU, né, votando aí, querendo colocar a posição aí deles a favor da renovação, então isso é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho. A Sul, a Concessão Sul, que é responsável por 25,6% da operação em volume, né, quando a gente fala de volume, então é a segunda e maior parte da operação, com vencimento em 2027, então se a gente vê ali a renovação da Paulista, que tem vencimento em 2028, já sendo discutida, já sendo levada em consideração, eu imagino que a da Sul também deve ser, se já não está em discussão, deve ser levada em discussão aí muito cedo, para justamente viabilizar ou não essa operação. Ela, além disso, temos aí mais uma operação bem menor, né, que é a Oeste, responsável por 1,6% do volume, com vencimento em 2026. Eu até me pergunto se a empresa aí tem, eu que comecei a ver a empresa agora, né, se a empresa tem de fato interesse em continuar com essa operação, tendo em vista o tamanho pequeno frente à operação que ela tem, né, e as outras posições ali, a empresa, a Via Oeste, ali, a Malha Oeste, é responsável por 1,6% do volume, então é muito pouco volume, a menos que seja muito estratégico, talvez não valha a pena continuar com isso. De qualquer forma, teria que ver aí qual é a intenção da empresa com relação a isso, né? E agora, recentemente, ela ganhou a Norte Sul, ganhou a licitação para a concessão da malha Norte-Sul até 2049. Essa concessão foi recém-conquistada, como eu falei agora. A empresa ainda não libera muita informação, nem sobre plano de investimento, nem sobre como vai levar a concessão, então isso daí deixa a gente um pouquinho no escuro, mas as obras começam agora no segundo semestre e à medida que o tempo vai passando aí durante o ano, ela deve ir liberando mais informações, a gente deve ter grande parte das informações até pelo menos a segunda parte, até pelo menos a primeira parte do segundo semestre, né? Pelo que a empresa indica durante a teleconferência. A receita, essa concessão deve vir aí a dar receita a partir do segundo semestre de 2021, então nesse meio tempo vai ter aí um período de investimento considerável, né? O início das obras é no segundo semestre desse ano, eu não sei se eu já cheguei a falar isso,
De qualquer forma, a empresa deve gerar uma sinergia considerável com as concessões Paulista e Norte, né? E além disso, deve ajudar bastante aí na redução do custo fixo, então a diluição desse custo fixo, e também nas despesas, né, SG&A, que são as despesas de serviço, gerais e administrativas, né? Passando para o segundo ponto, isso daí fecha o nosso primeiro ponto, que é o que causa ali o grande movimento com papel, né? Passando para o segundo ponto, a gente vê que é muito importante para empresas que operam dessa forma, com concessão, a melhoria da eficiência operacional, e isso daí é um processo de trabalho de formiguinha, né? Pouquinho a pouquinho, a gente vai ver daqui a pouco. A demanda para a empresa é algo que é, em geral, exógeno, né? A única forma que ela tem de afetar é justamente ficando mais competitiva, e a única forma que ela tem de ficar mais competitiva é justamente ficando mais eficiente e reduzindo o custo da operação, né? Tendo em vista que ela basicamente carrega as coisas de um lado para o outro com o trem, né? Então a gente vê ali que a redução dos custos, e a gente vai fazer um comparativo aí ano versus ano, para justamente não pegar nada pontual de um trimestre ou outro. O Operating Ratio está em queda, e isso daí seria o representante dos custos mais as despesas sobre a receita líquida, né? Então é a proporção da receita líquida que é gasta ali com custos mais despesas. Quanto menor esse índice, melhor a operação. A gente vê que ele bate ali 73% em 2018 versus 76% em 2017, então tem uma melhoria considerável aí, especialmente se a gente considerar a dificuldade que é a gente reduzir numa operação tão engessada esse tipo de custo. Além disso, a gente vê uma redução do consumo de diesel pela carga transportada de 7,1% ano contra ano, né, 2018 contra 2017, redução de 5,8% dos acidentes ferroviários, que é super positivo para a empresa, incorre menos custo aí com relação a reparos e por aí vai, e uma queda de 34% em acidentes pessoais, o que também é ótimo e justamente mostra ali o comprometimento da empresa nessa direção de redução de custos. Quando a gente compara os dados de 2015 com 2018, que ela tem ali numa apresentação institucional, a gente vê ainda mais essa consistência da empresa nessa melhoria, tá? O segundo ponto ligado à melhoria de eficiência operacional seria o que? A manutenção de investimento, a manutenção em investimento em infraestrutura. A empresa tem uma operação que depende de mais de infraestrutura, né? Dos trilhos, do maquinário e por aí vai. Então, isso daí é muito importante. E a gente vê que a empresa tem um capex ali recorrente, né? Que é referente à manutenção, consideravelmente substancial. Além disso, ela tem ali um capex em expansão também, que é ligado à revitalização, melhoria, aquisição de locomotiva, por aí vai, e reformas. Então a empresa parece ali alinhada com esse processo, ela já teve problemas com isso no passado, hoje em dia ela parece ali alinhada com esse processo de manutenção e de justamente manter sempre o mais eficiente possível aquela operação ali através de investimento em bem de capital, né, nos trilhos, nas locomotivas, nos vagões e por aí vai. Então isso é super positivo. E mais interessante do que isso ainda é que a empresa consegue, neste momento, nesse primeiro trimestre de 2019, bancar aquilo ali com fluxo de caixa operacional. A gente olha para o fluxo de caixa operacional dela no primeiro trimestre de 2019, a gente vê que ela gerou ali 544 milhões em caixa e vê que isso cobre com tranquilidade ali, na risca ali, né, o fluxo de caixa com investimento, que é de 541 milhões. Então, assim, a empresa está conseguindo pagar os investimentos e manutenção nas ferrovias através da geração de caixa operacional, que permite que ela não tenha que incorrer ali num aumento agressivo da dívida para fazer investimento. Então a gente vê que a dívida líquida teve um delta ali, um aumento de 3,8%, que é marginal, e de qualquer forma manteve aquela alavancagem, e aí a alavancagem sempre dívida líquida sobre EBITDA na faixa dos 2,1 vezes, muito próximo ali do quarto trimestre, igual, né, o fator do quarto trimestre de 2018. Então isso é super positivo. Além disso, a gente vê mais um ponto aí de melhoria da empresa, onde ela tem a redução de 28,1% no custo da dívida. E isso daí é muito atrelado à redução da Selic frente ao primeiro trimestre de 2018. E além disso, liability management, né? Então a empresa está trocando dívidas mais caras por dívidas mais baratas, e isso daí é super positivo. Tem várias empresas aproveitando esse momento de juros pressionados para baixo para fazer esse tipo de movimento. Então isso é super positivo, e além disso a empresa está com uma dívida consideravelmente alongada, o que deixa a gente muito tranquilo para os próximos anos. E ainda falta mais informação sobre a Norte-Sul, a ferroviária nova, que pode aí incorrer num custo maior em investimento, mas de qualquer forma, a princípio a empresa está super bem. Isso daí acaba permitindo a empresa ter uma receita operacional líquida de 1 bilhão 635 milhões nesse primeiro trimestre, tá?
frente 1,397 no primeiro trimestre de 2018, atingindo aí um EBITDA de 802 milhões, frente 711 milhões no primeiro trimestre de 2018. Então a gente vê ali um crescimento de 17,1% na receita operacional líquida, um crescimento de 12,7% no EBITDA. Então a gente já vê que ela teve ali um sofrimento na margem, mas nesse momento que o país passa, é compreensível que tenha um sofrimento na margem. De qualquer forma, ela ainda exibe aí uma margem parruda de 49%, frente a 50,9% do primeiro trimestre de 2018, o que é uma queda, mas consideravelmente, considerando aí o momento que a gente passa, eu acho que é uma queda bem aceitável e a empresa ele se mantém com uma operação consideravelmente forte, um pouco afetada, mas consideravelmente forte. Com relação ao terceiro fator aí que afeta a empresa, né, a gente já viu o fator de novas concessões e renovação de concessões, o fator de melhoria de eficiência, melhoria operacional, ali, redução de custo, e agora o fator exógeno, que é justamente o que eu queria dizer, que é o quê? São fatores que afetam a empresa e que exigem acompanhamento de mercado. Então essa empresa não é uma empresa que deveria ser operada pura e simplesmente olhando para a empresa. Então assim, quando a gente olha ali a empresa movimentar produtos do ponto A para o ponto B, ela depende muito do fluxo desses produtos. Grãos são os mais importantes aqui para essa empresa, né? 77,1% do volume dela vem de grãos. Em segundo colocado ali, 8,6% do volume vem de combustível. Então daí a gente tem que esses dois pontos aí, grãos especialmente, correspondem a 85,7% do volume que ela movimenta. Então, levando isso em consideração, tem-se que levar muito em consideração como está fluxo de exportação de grãos, safra no Brasil e por aí vai, né? Consumo de combustível, economia e por aí vai. Então, assim, tem que se levar em consideração muito, muito da economia global, economia nacional, para avaliar justamente ali qual é esse fluxo, acompanhamento de safra e por aí vai. A própria empresa faz ali acompanhamento de safra de soja e milho, que são as principais. Então daí a gente vê que esse ponto é um ponto que afeta bastante a empresa. Em segundo ponto é justamente as disputas entre os modais de transporte, né? Ou seja, à medida que o caminhão fica algo mais interessante para transporte, eles aqui da Rumo acabam perdendo ali demanda e vice-versa. Então tem que acompanhar sim, a gente vê aí que caminhoneiro é uma coisa que tem afetado o Brasil em vários aspectos, então a gente tem que sempre estar acompanhando. O Brasil não tem muitos modais diferentes de transporte, de logística, mas os caminhoneiros pelo menos é algo que a gente tem que manter sempre ali o foco, justamente para poder entender como é que isso está evoluindo e como isso pode afetar negativo ou positivamente a operação da Rumo, tá? Então, para finalizar, eu acho a empresa uma ótima posição para longo prazo, desculpa. Se eu for operar, eu vou operar pela Rail 3 e não pela R-Log 3, porque a R-Log já teve uma subida considerável e, além disso, para mim não faz muito sentido ter uma camada a mais me separando da empresa ao invés de investir diretamente no papel. O segundo trimestre de 2019 deve ser pressionado pelo que disse a própria gerência da Rumo na teleconferência. O fato do desaquecimento global, que está cada vez mais aparecendo, aí mostrando, né, fatores que estão levando a gente a acreditar que eventualmente isso chegue. Além disso, a questão dos caminhoneiros me deixa um pouquinho apreensivo com entrar nesse momento naquele papel, especialmente depois desse último estouro que ela teve no gráfico ali, né, no preço. Além disso, a falta de informação com relação à ferrovia Norte-Sul me deixa também assim um pouco naquele modo de espera, tá ok? A renovação paulista, da malha paulista, deve trazer um pouco de ruído. A gente já vê algumas matérias, algumas notícias aí saindo no sentido de que talvez tenha alguma discussão maior ali no Senado com relação a isso. Eu acho que a empresa deve ser acompanhada, eu vou acompanhar ela, entrou no meu radar, acho uma ótima opção, porém eu não vou entrar nesse momento, eu quero ver um pouquinho como ela reage e talvez inclusive ver aí esse segundo trimestre de 2019, a menos que ela tenha um desconto aí no meio do caminho muito forte, e eu vou esperar para ver o resultado do segundo trimestre de 2019 e esperar também para ver um pouquinho do desenvolvimento, tanto de como ela vai levar a ferrovia Norte-Sul, quanto como é que vai rodar essa renovação da malha ferroviária paulista, tá? Por hoje eu fico por aqui, eu não tenho posição no papel. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e a gente se fala durante a semana.